vida marcada pelo sofrimento, bullying, obesidade na infância, uma relação tóxica, uma depressão profunda, entre outras questões de saúde, a verdade é que a Anabela conseguiu reerguer-se e encontrar a pura felicidade. Escreveu-nos com vontade de inspirar outras mulheres e hoje está aqui para nos contar a sua história. Um aplauso para a Anabela e bem-vinda. Obrigada por me receberem. Muito obrigada, bem-vinda à nossa tarde. Bom, antes de falar do presente, e porque todas as histórias têm um princípio e um meio, bom, iam ter um fim, mas já cá não estaremos para contar. O que interessa é a forma como nós vivemos os nossos dias, e a verdade é que a Anabela teve uma série de episódios, uns mais altos, outros mais baixos ao longo da sua vida. Vamos começar pelo princípio e tentar perceber como é que foi e onde é que foi vivida a sua infância. Ok, muito bem. Então, eu sou filha de pais imigrantes, portanto, os meus pais foram para a França, muito jovens, para tentarem uma vida melhor, e eu nasci em França, pronto, na capital, em Paris, em 1974. A minha ida para a escola foi o início do bullying. Pronto, eu hoje vou contar coisas que até pessoas da minha família não sabem, mas a realidade é que em 2023, quando eu tive que trabalhar tudo aquilo que me estava a impedir de ser a mulher que eu queria ser, tudo veio ao de cima. Claro. Portanto, está tudo muito bem resolvido. A criança interior aparece sempre, não é? Está tudo muito bem resolvido, não tenham pena de mim, é o que é. Foi a minha história. E começou o bullying porquê? Olha, por causa dos meus olhos, chamavam-me Miss Piggy. Por causa de ter os olhos azuis? Grandes, azuis, portanto chamavam-me Miss Piggy na escola. Piggy la cochonne, em francês. Okay. E aparentemente são coisas de miúdos, mas não são. Mas tudo marcam. fica no nosso subconsciente, marca a nossa personalidade. E vai moldar as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, não é? Daí eu agora dizer sempre, eu sou avó e a minha filha, muitas vezes dizem que as crianças não entendem, mas é assim, muito cuidado com aquilo que se diz a uma criança até mais ou menos aos 7 anos. Fica tudo gravado. Mas, no entanto, e há pouco quando eu estava a apresentar estava a falar não sei se grande ou se ligeira ou mais forte, mas se tinha obesidade, não é? Eu sempre fui a bichinha da turma. E como é que se sentia dentro do seu corpo? É assim, eu não me via gorda, só que, por exemplo, eu sempre fui boa aluna e como os meus colegas de turma não conseguiam gozar comigo por causa das notas, não é? Porque eu estava sempre a conversar, mas eu conseguia sempre ser a melhor aluna, gozavam comigo por causa do corpo. Entretanto, aos 12 anos de idade, os meus pais decidem regressar, a maior alegria da minha vida, ainda me lembro do dia em que eles me perguntaram, é claro que eu não tinha nada a ver com isso, né? Mas Anabela, queres ir para Portugal? E eu adorava. Vir de férias, andar descalça, na eira do meu avô, tudo isso ia colmatando um bocadinho aquilo que eu passava depois no regresso em França. Sim. Só que vim para Portugal, a minha mãe vestia-me já uns fatos de treino assim um bocadinho diferentes, não é? Pois, em França era diferente. Continua o bullying aqui, pijama fora da cama. Chamavam-lhe pijama fora da cama? Oh meu Deus, as crianças têm uma imaginação para não lembrar ninguém. Pronto, pijama fora da cama, eu decidi deixar de estudar. Hoje em dia andar de fato de treino é moda. É maravilhoso, então nós estamos confortáveis, estamos bem, mas na altura não, as meninas iam para a escola com a sainha poliçada, não é? Pronto, venho para Portugal, continua a história e eu decidi, dando um grande desgosto aos meus pais, deixar de estudar. Deixei de estudar e comecei, portanto, a pensar que se calhar o meu futuro era começar a trabalhar, apesar dos meus pais insistirem sempre para eu ter um curso ou qualquer coisa, eu nunca achei que fosse por aí. Mas pronto, depois as minhas decisões não foram as melhores, os meus pais sempre me tentaram apoiar na medida do possível, mostrando-me que se calhar tens pelo menos o 9º ano, e eu fui trabalhar 6 meses para uma fábrica de costura, de confecção, com 14 anos, não ganhava sequer para o passe, para os transportes, porque eu vivo numa pequena aldeia e não há transportes, não há café, não há nada, continuo a viver lá. Como é que se chama a sua aldeia? Feteira. Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Claro. Saí de lá, mas voltei. Voltei porque eu adoro viver no meio do mato, como muita gente diz, é maravilhoso. E foi a minha salvação, se calhar foi a minha sorte viver ali. E depois, entretanto, quando é que a sua vida começa a mudar? Quando é que conheceu o seu anterior marido? O primeiro
é que percebeu que o conto de fadas se transformou num pesadelo e que o seu marido, que era um herói aos seus olhos, era uma pessoa doente, porque a toxicodependência é uma doença. Sem dúvida. No dia em que eu soube que estava grávida, portanto, eu levei mais ou menos 2 anos a engravidar, porque colocava muita pressão em mim, lá está, eu queria tanto ser mãe e não estava a conseguir. No dia que eu finalmente fiz o 1000º teste de gravidez e deu positivo, eu cheguei a casa toda feliz, mostrei-lhe o teste e ele estava sentado, voltou-se a sentar e tipo, não reagiu muito. Ok, a gravidez passou-se, eu na altura sempre tive os trabalhos mais difíceis, por turnos, durante a noite, porque lá está, uma das crenças que eu tinha ficou, como eu não tinha tirado um curso superior, eu não era digna de ter um trabalho... culpava-se assim mesmo. Exatamente, pronto. E então sempre tive trabalhos muito difíceis, então quando a minha filha nasceu, portanto, no dia em que ele me foi buscar ao hospital, ao 3º dia, eu pedi-lhe para parar no multibanco, porque estava sem dinheiro em casa e queria ter dinheiro para o que fosse assim, e foi a primeira vez que eu me deparei com a conta a zero. Portanto, parei no multibanco, não tinha dinheiro na minha conta, eu sabia que tinha lá depositado mesmo os cheques da Segurança Social e tudo, e estava a zero. E pronto, aí começaram as desculpas, ou era o carro que avariava, ou um colega do trabalho que lhe tinha pedido e que ele tinha tido pena e assim, e durante 1 ano e pouco, mais ou menos, eu acho que fechei os olhos, porque... Tinha uma bebê pequenina também? Pequenina, e era assim o desgosto que eu ia dar aos meus pais, uma pequena aldeia, há 30 e tal anos atrás não havia divórcios. Claro. E houve uma altura que eu ainda pensei, se calhar eu consigo aguentar isto, mas não. A minha filha tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu na altura trabalhava aos domingos, e foi aí um pouco a gota d'água, portanto cheguei a casa depois de um turno de trabalho, num domingo, não me esqueço, e a minha filha andava pelo chão da casa sozinha, e ele tinha adormecido no sofá, e pronto, eu vi algumas coisas pratas e assim, que eu não sabia o que era, mas depois percebi, e pensei, não é isto que eu quero, não é isto que eu posso dar à minha filha, tenho de ganhar coragem. Peguei na minha filha, portanto isto foi no verão, porque eu lembro-me de ir ter à piscina com a minha irmã que estava lá. A minha irmã na altura tinha uns 15, 16 anitos, mas eu contei-lhe e ela disse, tens de contar à mamãe e ao papá, tens de ganhar coragem. E eu peguei na minha filha, a piscina era na Bajoca e é ainda, e fui à casa dos meus pais. E contei. E pronto, foi o princípio do fim. Querida, damos aqui um salto na história, portanto, esta foi a fase, efetivamente, em que, apesar de ter corrido tudo aparentemente menos bem, foi também uma lição de vida para si. Completamente. A verdade é que anos mais tarde, eu sei que passou uma fase muito complicada e que incluiu uma depressão profunda e internamento, inclusivamente. Quando é que conhece o homem que, afinal, esse sim é o homem da sua vida? Completamente. É o homem que eu desejo para toda a gente que procura o amor. 2011 eu já estava sozinha há 13 anos. O meu pai já me tinha... 13 anos? 13 anos. O meu pai já me tinha tentado apresentar a não sei quantas pessoas, mas eu dizia, não, errei a primeira vez, agora vou ter algum cuidado. E o livro O Segredo vem parar à minha vida. E eu leio o livro e pensei assim, não tenho nada a perder. Se eu pensar positivo, se eu começar a sentir isso acontecer, não vou prejudicar ninguém, vamos lá. 6 meses depois conheço o João. Pronto, não era de todo o homem que eu idealizava. Ele também me disse depois que eu não era o tipo de mulher dele, mas foi no encontro de almas. Decidimos fazer diferente. Decidimos, olha, o que é que de pior nos pode acontecer? Passado uma semana estávamos apaixonados a viver juntos, nunca nos separámos. Estamos juntos agora há 13 anos. Foi aquela pessoa que semeou durante 10 anos para eu ser uma pessoa melhor, para eu não guardar rancor do meu passado, para eu deixar ir, para eu libertar, mas lá está, nós não conseguimos salvar ninguém que não queira ser salvo. Ele tentou, mas só quando eu bati mesmo no fundo é que conseguiu. Sim. E o que é que mudou esse seu chip? Depois de uma depressão muito grave, muito complicada,
da qual não se conseguia erguer, qual foi a terapia que a ajudou efetivamente a ver uma luz diferente? O biomagnetismo médico, primeiro. Isso é o quê? Portanto, é uma terapia que se faz com ímãs, que eu vim aqui a Lisboa fazer e senti-me pessimamente mal após essa terapia. Eu disse, nunca mais, eu fiz mal, não quero saber. O que é certo é que os meus sintomas físicos começaram a desaparecer. Eu tinha prisão de ventre, desapareceu, o bruxismo, rangia aos dentes, começou a desaparecer e um dia eu fui pesquisar o que é que podia estar a acontecer no meu corpo, não é? Pós-menopausa, pós-depressão, para me começar a trazer novamente para cima. E vinha lá, Reiki, não, nunca fiz. Uma data de terapias, nunca fiz. É bem bom, deve Pronto, exatamente. Biomagnetismo médico, eu não acredito que foi isto que eu fiz há tantos meses atrás e fez-se luz. Parece que tive assim, em agosto de 2023, tive uma fase mesmo, já depois de ter feito essa sessão de biomagnetismo, de afundanço total, ralhei com Deus, ralhei com toda a gente, culpei toda a gente, mesmo papel de vítima total, mas quando eu percebi que eu estava a dar o meu poder e a culpar as outras pessoas e que afinal estava tudo em mim, eu lembrei-me, vamos lá, eu quando fui para conhecer o João, eu li o livro O Segredo. Então e se eu agora for ler outra vez? E fui pesquisar e vi que a Rhonda Byrne tinha outro livro. Comprei o outro livro dela e voltou-me a despertar aquela coisa novamente de tentar ir além daquilo que eu sempre tinha visto. Ver a vida de outra forma e assumir a minha responsabilidade. Eram os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha vibração que estavam a atrair aquelas situações. É muito duro quando nós percebemos que afinal fomos nós que andámos a sabotar-nos a nós próprios, não é? Mesmo a nível de empregos, eu andei a saltitar, nunca me sentia realizada, nunca nada, devido às minhas escolhas. Pronto, e depois decidi mergulhar a fundo no desenvolvimento pessoal. E hoje em dia, eu sei que a sua vida está completamente diferente. Aliás, temos uma amiga em comum, a Rita Mendes, que as pessoas conhecem por ser apresentadora de televisão. É verdade. A Rita andou comigo na universidade, portanto eu conheço muito bem. Ela falou comigo hoje sobre si. Um dia gostava também de conhecer a Rita de uma outra perspectiva, talvez um dia ela se sinta aqui neste sofá. E a Rita também mudou completamente e hoje é uma mulher realizada e feliz. Trabalha com ela, mas tente só explicar de que forma. Então é assim, quando eu percebi que, através dos meus pensamentos e da forma como eu sentia, eu emitia uma vibração, eu disse ao João, agora só me falta encontrar o trabalho dos meus sonhos. Quero ganhar bem, que eu entretanto documentei tudo, fui escrevendo, fazia afirmações positivas, eu repeti milhares de vezes, todos os dias, em todas as áreas da minha vida, eu sou uma pessoa melhor, para fazer tal mudança de mentalidade, não é? Isto não foi de um dia para o outro, portanto isto levou algum tempo, e em dia 12 de junho de 2024, a doutora Teresa Pires viu-me nas redes sociais a contar a minha história e disse, Anabela, eu tenho aqui uma oportunidade para ti. Eu não a conhecia, mas foi o que eu disse ao João, mais uma vez, vou analisar. Exatamente. Ela mandou-me uns vídeos para eu ver, comecei a acender umas luzinhas e eu disse, pronto, ok, eu vou experimentar o produto em mim. Ela sabia que eu estava na fase de sair da depressão, despertar da consciência, perceber como é que as coisas funcionavam, e ela disse-me, tu vais adorar. E eu, ok, já me prometeram tanta coisa, portanto eu comecei a utilizar o produto, passado uma semana, uau, que é isto, clareza mental, foco, a minha memória, força de vontade. Não podemos fazer publicidade. Não vou fazer publicidade. Energia, voltei a correr, voltei a sentir-me ativa. Nunca me tinha sentido assim. Pronto, e a partir daí foi perceber que a oportunidade que ela me tinha dado para a minha saúde poderia ser uma oportunidade também profissional. E assim foi. Fui aprender tudo. Foi o que eu disse, olha, já que é para começar do zero a nível financeiro, porque eu tive a minha casa à venda, eu fiquei mesmo falida, já que é para começar do zero, vamos lá mergulhar. Aprendi todas as habilidades que eu tinha que aprender, disciplina, a minha
apresentou aqui de facto uma história de vida que muitas mulheres podem estar a identificar agora. O meu objetivo é mostrar que não é a localização geográfica que nos trava, não é o facto de não terem dinheiro que as trava, não é o passado que define o nosso futuro, é a força de vontade. Agora, oferecer-lhe um PIN da minha viagem de sonho, que é o Dubai, foi a minha patrocinadora que me ofereceu. Obrigada. Portanto, eu trabalho com pessoas que não só me desejam sucesso, como também desejam que eu viva as experiências que elas viveram também, e um PIN de Pombal. Ora bem, olha que bonito, muito obrigada. Aqui tenho os dois e vou colocar aqui estes